Não desvie a tua atenção a partir de agora. Aleluia. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor, porque Deus vai falar conosco. Amém? Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Vamos aproveitar a posição dos irmãos que estão de pés, e eu vou convidar que os irmãos abram a sua Bíblia junto comigo nessa noite em Jeremias. Glória a Deus. Melhor, Ezequiel, capítulo 18 e o verso 1 a seguir. Glórias a Jesus, aleluia. Ele é fiel, verdadeiro e se faz presente em nosso meio nesta noite. Ele já tem falado e continua falando com o seu povo. Ele fala através do louvor, ele fala através da palavra, da leitura. Ele é maravilhoso, e todo aquele que abre o seu coração entende a voz de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Diz assim, os versículos que irei ler são 3, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tende vós que dizeis essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, louvado é o Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é uma escritura perfeita, e ela nos traz conhecimento para a nossa vida, a vida pessoal, para a nossa vida física, para a vida emocional e também para a vida espiritual. E nós vimos a preocupação de Deus com o seu povo. E o povo de Deus nessa noite está aqui, a igreja do Senhor Jesus Cristo. É todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Esses são os quais Deus está preocupado. Deus tem uma preocupação, a gente usa essa expressão, não que Deus ele se preocupe, que ele fique assim atônito com as situações. Não, ele tem o controle de tudo. Mas nós vimos o interesse sim de Deus de ver o seu povo tranquilo, servindo a Deus, glorificando o Senhor, estando fiel na igreja, adorando a Deus e servindo Ele com alegria. E essa também vontade de Deus se aplicava com o seu povo de Israel. E aqui nós vimos uma leitura tão linda, onde Deus usa o seu servo Ezequiel para exortar o seu povo, exortar por uma fala, uma maneira de expressão, por uma parábola, e nós vimos por um ditado que já estava sendo comum entre o povo. Eles estavam dizendo aquele ditado com uma finalidade, com uma intenção. Eles estavam dizendo aquele ditado para se defender da sua situação moral. Nós vimos que os ditados, irmãos, eles têm um fundo moral, eles têm uma explicação. E se nós fôssemos analisar um ditado que nós usamos hoje aqui no Brasil, nós vimos assim, um dos ditados: atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Esse é um ditado verdadeiro. Esse é um ditado que nós podemos dizer e afirmar, porque sim, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas existem outros ditados que não falam a verdade. Outros ditados que nós vimos que não expressam a verdade. A verdade que diz: o pau que nasce torto, morre torto. E não é a verdade. Hoje, com a tecnologia, se consegue, até mesmo uma planta, quando começa a nascer torta, eles conseguem endireitar e ela se desenvolve direita. Então é agora um ditado que não pode ser aplicado. Existem outros ditados que nós conhecemos: o ladrão endinheirado, ele não morre enforcado. E é verdade, nós vimos aí tantos ladrões com tanto dinheiro que eles pagam para os advogados, corrompem juízes e não morrem enforcados, não são condenados. Existe outro ditado que diz assim: macaco velho
não põe a mão em cambuca. Então são ditados de homens antigos que observaram as coisas acontecer e foram criando esses ditados populares. O ditado que diz assim, ó, gato que leva tijolada não dorme em olaria. E esse ditado, todos eles têm um reflexo para nós, para nossa meditação. Se nós fosse analisar essa de macaco velho não bota a mão em cambuca, nós que já temos experiência, não vamos estar se metendo em ciladas. Porque o macaco novo era feito uma armadilha, uma cambuca com um buraquinho bem pequenininho, e o macaco novo botava a mão lá dentro para pegar alguma coisa que tinha lá e fechava a mãozinha. E quando ia tirar não conseguia sair. Mas o macaco velho já tinha tido experiências, ele sabia que não podia botar a mão ali. Gato escaldado tem medo de água fria. Saía pessoas que já levaram na sua vida alguma açoite, alguma dificuldade. Peraí, vamos analisar. Então eram ditados usados, alguns de maneira correta e outras de maneira errada. E nós vimos que esse ditado lá em Israel, Deus não estava se agradando. Porque esse ditado ele estava usando para poder tirar a culpa deles. Se você entender a história de Israel na época de Ezequiel, também na época de Jeremias, porque lá em Jeremias 31 e 29 usa o mesmo dizer, o mesmo ditado, que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. O que é dentes se embotar? Ficaram sensíveis, ficaram dolorosos, foram irritados por causa daquela resina ou pelo ácido da substância daquela fruta, da uva verde. E eles diziam, o pai comeu uva verde e o dente do filho ficou sensível. Mas eles estavam querendo dizer o quê? Por causa dos nossos pais, nós estamos passando por essa situação. A Bíblia conta que na época de Ezequiel, na época de Jeremias, o povo estava sendo oprimido pela nação que queria possuir aquela terra. Era uma palavra de Deus. Deus disse, por causa do pecado de vocês, vocês vão ser novamente presos e tomados como escravo. E a palavra de Deus se cumpre. Quando Deus fala, ela se cumpre. E o povo continuou vivendo de qualquer maneira. E o povo continuou afastando-se de Deus. E quando Deus começou a realizar o seu juízo, eles começaram a querer tirar a culpa de sobre eles e começaram a apontar para os seus pais. É tão fácil o homem tentar se defender, é tão fácil o homem tentar tirar a culpa de sobre si. Quando as pessoas começam a ver que eles são culpados, eles começam a analisar o passado, mas não o passado deles. Começa a analisar o passado dos seus pais. Olha, nós estamos passando isso porque os nossos pais pecaram contra Deus. É por isso que nós vamos ser agora levados, escravizados. Mas em dado momento algum, mesmo com Jeremias, mesmo com Ezequiel, pregando arrependimento, mesmo Deus usando eles e dizendo, vocês mudem de vida, eles não mudavam, irmãos. Eles não reconheciam o pecado que estava neles, mas eles apontavam para os seus pais, dizendo, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. As pessoas são assim. Desde o início da história, a Bíblia diz que foi assim. Você lembra da história de Adão e Eva? Quando Deus fala com Adão e fala com Eva, certamente, para que eles não comessem do fruto que estava no jardim, do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. A Bíblia diz que eles pecaram, e quando Deus apareceu no jardim, Deus chamou Adão e disse, onde tu estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi e me escondi, porque eu estava nu. E Deus pergunta para ele, mas quem te falou que tu está nu? Ele disse, olha, eu comi. Daí Deus pergunta, e quem te mostrou que tu estava nu? Como comeste tu então da árvore
que eu disse para não comer? Adão podia dizer simplesmente: comi, Senhor, errei, Senhor, eu admito, eu pequei contra a tua ordem. Mas ele apontou para a mulher. Ele disse: a mulher que tu me deste, a mulher que tu me deste, como quem dissesse: tu é o culpado, Deus, porque a mulher que tu me deste, fizeste e me deste como companheira, ela fez eu pecar. E Deus vai até a mulher e pergunta para ela: mulher, o que tu fizeste? E ela disse: Senhor, a serpente me enganou, a serpente me iludiu, a serpente é que me fez errar. Então houve aí uma sucessão de desculpas, houve aí uma sucessão de apontamentos. Nenhum deles foi capaz, nenhum deles foi racional, nenhum deles foi autossuficiente para dizer: eu pequei, Senhor. Mas apontaram um para o outro. E teve desculpa por isso? Não teve desculpa. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não toma o culpado por inocente. É culpado e pronto. Eu vejo outras situações de Deus falando com o homem, quando naquele momento em que o Senhor volta da terra longínqua e começa a prestar conta com aqueles que tinham recebido os talentos, e um apresentou o talento: está aqui o talento que tu me deu, e eu granjei outros com ele, e foi recompensado até que chegou naquele que tinha ganhado um talento. E ele disse: Senhor, eu sei que tu és severo, que tu és justo, que tu recolhe aonde não espalhaste, ceifa aonde não plantaste, e tu és rígido. Ele disse: tu falaste a verdade. Por causa do teu pecado, a tua omissão, porque tu escondeu o meu talento e enterrou, agora tu serás lançado nas trevas exteriores. Então Deus age dessa forma. E Deus deu a Adão e a sua companheira sentenças para que eles vivessem, não para que pagasse o seu pecado, porque não existe pagamento de pecado. Nós vamos ver lá na frente nessa mensagem o que faz com que o pecado seja pago. Mas eles receberam a sentença do pecado. Como diz também um ditado: a vingança é doce, mas os frutos são amargos. Então sempre haverá fruto do que fizermos. E Deus, Ele fala a Adão: tu és culpado e tu terás agora a tua sentença. Mulher, tu és culpada, terá a tua sentença. Cada um receberá de Deus o julgamento segundo o que tem feito. Mas esse provérbio, ele sempre se espalhou, irmãos. E nós vimos numa passagem bíblica lá em João 9, de 1 e 3 até o 2, quando Jesus estava passando num certo lugar e viu ali um cego de nascença, e os discípulos que estavam com ele perguntou: Jesus, quem que pecou para que esse nascesse cego? Foi os seus pais ou foi ele? Então eles já queriam saber a situação ou o motivo daquela sentença, da cegueira daquele homem. Se era como antigamente os israelitas ensinavam, que os pais comiam uvas verdes e os dentes dos filhos se estragavam, ou era quem comia a uva verde que os dentes estragavam. Jesus disse: nessa situação aqui, nem ele pecou e nem os pais, mas ele está cego para que a glória de Deus se manifeste nele. Nessa situação. Mas se nós olharmos de volta, irmãos, o nosso texto, aonde nós estamos fazendo menção nessa noite, nós vimos Deus exortando o seu povo através de Ezequiel, dizendo para eles não pensarem dessa forma, em que os pais são culpados pelas suas vidas na atualidade, querendo dizer para eles: olha, se vocês mudarem de vida,